Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Preparei uma aula para a gente do capítulo 5, finalizando a unidade 1, que é uma unidade onde a gente estudou o mundo contemporâneo, na geopolítica, sociedade, economia, etc. Procurei trazer uns dados mais recentes para incrementar o nosso assunto. Vamos lá? Uma boa aula para vocês! Os conflitos armados sempre existiram na história da humanidade. Nos primórdios, entre tribos, com o passar do tempo, entre estados. Porém, há também grandes enfrentamentos bélicos entre grupos rivais no interior de um mesmo país, chamado Guerra Civil. Nem sempre é possível a gente classificar claramente esses conflitos armados, porque as guerras elas têm características múltiplas, podem envolver grupos étnicos diferentes de um ou mais países, dois ou mais estados que estão em guerra ou que fazem guerra com forças de ocupação estrangeira, grupos guerrilheiros, usando métodos terroristas. Logo que terminou a Guerra Fria, houve um grande aumento desses conflitos armados. Em 1990, ocorreram 56 guerras. De lá para cá, teve uma redução, mas em 2007 ainda havia 34 guerras em andamento. E a maioria delas ocorrendo em países pobres, como a Ásia e a África. O terrorismo ele tem gerado grande preocupação nos governos e cidadãos de diversos países, principalmente após o ataque terrorista do 11 de setembro. Que a gente vai ver nesse capítulo por que os países ou a população fazem guerra. Primeiramente, vamos ver a diferença de terrorismo e guerrilha segundo o dicionário de política. Terrorismo, prática política de quem recorre sistematicamente à violência contra as pessoas ou as coisas provocando terror. Dissemina o terror para atingir um objetivo, que pode ser por uma ideologia, independência político-territorial, valores étnicos ou religião. Fazem muitas vítimas civis com o intuito de causar o pânico. Guerrilha, a destruição das instituições existentes e a emancipação social e política das populações são os objetivos principais dos grupos que recorrem a este tipo de luta armada. Atacam alvos militares e pontos estratégicos do Estado, com o qual lutam por mudanças políticos sociais. Preocupam-se em fazer o mínimo de vítimas civis. Observando esse mapa, podemos ver que as áreas de maiores tensões de terrorismo no mundo, essas em vermelho, são Estados Unidos, aqui separado é o Alasca, que é um dos 50 estados dos Estados Unidos, países da África, Europa, aqui toda a Rússia, Oriente Médio, Índia e algumas ilhas que pertencem à Ásia. Há vários exemplos históricos de grupos guerrilheiros em diversos países, especialmente da América Latina, África e Ásia, que são continentes marcados pela pobreza e injustiça social. América Latina, Forças Revolucionárias Armadas da Colômbia, FARC, grupo terrorista violento, envolvimento com narcotráfico, hoje sua principal fonte de renda. África. Dois grupos que lutaram contra o colonialismo combatendo a dominação portuguesa em Angola. São eles MPLA e UNITA. Na Ásia, grupos que espalham o terror como afirmação de seu fundamentalismo religioso contra a sociedade cristã ocidental, representada pelos Estados Unidos. O Al-Qaeda, a base em árabe, é o maior grupo terrorista e ainda em atividade, criado e liderado por Osama Bin Laden até a sua morte em 2011. Teve um final controverso, fuzilado no Paquistão.
Bom, mas o terrorismo ele também pode ser praticado pelo Estado. Exemplos: Joseph Stalin na União Soviética, Hitler na Alemanha e na África do Sul, Partido Nacional, os Afrikaners, que promoviam políticas do apartheid, que era um regime segregacionista, somente extinta em 1994 pelo eleito Nelson Mandela. Sobre esse assunto tem uma sugestão aqui do filme Invictus. Quem tiver a oportunidade de assistir. E na América Latina foi durante as ditaduras militares na Guerra Fria, Brasil, Chile e Argentina. Então, pessoal, em reação ao fechamento político e à ausência de diálogo, surgiram grupos armados que passaram a adotar práticas terroristas contra esses governos ditatoriais, acirrando o conflito e a violência. Vamos ver os principais conflitos, começando pelo terrorismo da Al-Qaeda, que levou às duas guerras no Afeganistão. Bom, a Al-Qaeda foi o grupo responsável pelo maior atentado terrorista da história em 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos. Após esse atentado, transformou-se no mais atuante e temido grupo terrorista da atualidade. Como que foi esse atentado? Em 11 de setembro de 2001, 19 terroristas, sendo 14 sauditas, sequestraram 4 aviões de passageiros em aeroportos norte-americanos para serem usados nos ataques. 2 deles foram arremessados contra as 2 torres gêmeas do World Trade Center em Nova York, o que provocou o desabamento dos edifícios e a morte de 2.973 pessoas de mais de 50 nacionalidades. A foto mostra o momento do arremesso do segundo avião. O terceiro avião caiu sobre uma aula do Pentágono, Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e o quarto num campo agrícola no estado da Pensilvânia. Bom, mas voltando um pouco no passado, a Al-Qaeda ela nasceu lá nos anos 1980, quando Osama Bin Laden ajudou a formar os combatentes islâmicos que foram lutar no Afeganistão contra a ocupação soviética. Os combatentes islâmicos receberam apoio financeiro de Bin Laden, de diversos países árabes, do Paquistão e dos Estados Unidos. Sim, os norte-americanos forneceram armas e treinamento militar aos combatentes no Afeganistão na primeira fase da guerra. Os soviéticos foram expulsos e foi instaurada uma luta pelo poder no Afeganistão, até a vitória em 1996 do movimento Talibã, grupo fundamentalista sunita formado pela etnia majoritária no país. O Talibã ele foi organizado ali nas escolas religiosas islâmicas do Paquistão e com isso passou a dar suporte às causas anti-americanas de Bin Laden, que montou ali um quartel-general da Al-Qaeda, abrigando diversos centros de treinamento de terroristas. Para entendermos a segunda fase da guerra no Afeganistão, entre Estados Unidos e Afeganistão, temos que voltar lá no 11 de setembro. Após os ataques, o governo americano exigiu do Afeganistão a entrega de Bin Laden. Como isso não ocorreu, os Estados Unidos, apoiados pelos ingleses, iniciaram um ataque aéreo contra o país. Os atentados de 11 de setembro foram o estopim desta fase da guerra, pois atingiram profundamente os americanos. As práticas terroristas ocorreram no primeiro ano do recém-presidente americano eleito George W. Bush. O presidente adotou medidas agressivas contra o terrorismo, sendo o Afeganistão o alvo central. Em maio de 2011, Osama Bin Laden é morto pelo exército americano. A guerra já dura quase 20 anos, contudo, os Estados Unidos negociam sua retirada do Afeganistão em troca de concessões da milícia talibã. Segundo oficiais americanos, o intuito das negociações seria parte de um acordo inicial, que é acabar com a guerra. Os confrontos armados, na maioria das vezes, são por questões étnicas e nacionalistas. Agora pensem comigo, em 1990, a União Soviética estava se desintegrando, enfraquecida e era um mosaico étnico, maior região territorial do mundo,
Hoje a Rússia ainda continua sendo. E nessa desintegração houve um descompasso entre etnias e o sentido de identidade imposto por outro. O quanto cada povo e cada país teve que buscar ou lutar por sua autonomia e soberania de direitos. Infelizmente, através de confrontos armados com milhares de mortos. Na Rússia, a região do Cáucaso faz fronteira entre Europa e Ásia, bem aqui nessa região. Super diversificada etnicamente, duas grandes religiões brigam por espaço, Islã e cristianismo, e uma região muito rica em petróleo e minerais. E essa famosa região do Cáucaso está bem na fronteira onde a Rússia domina e disputa soberania política e territorial com vários povos. A maioria são ex-repúblicas soviéticas, com alguns países árabes. São inúmeros conflitos ali, mas a maioria são das antigas repúblicas soviéticas, onde a Rússia era a maior. E o ponto de maior tensão e perigo é o da Chechênia e Daguestão, que são regiões autônomas, desejam fundar um Estado Islâmico e lutam através de atos terroristas de impacto mundial. Os conflitos étnicos e a desastrosa gestão dos recursos hídricos, que agrava a qualidade de vida na maioria dos países africanos, principalmente a da África subsaariana, abaixo do deserto do Saara, faz com que essa região seja a mais pobre do planeta. Grande parte desses conflitos são consequências do neocolonialismo europeu, que colocou no mesmo território tribos rivais em sua divisão do continente. Enquanto havia colonização, os países colonizadores mantinham a ordem, mas depois da independência, os grupos rivais lutam entre si pelo poder local. Um exemplo é o caso da Nigéria, considerado gigante da África por ser o mais populoso do continente, com 250 etnias. Outros problemas ali são baixo índice de escolaridade, miséria, secas prolongadas e doenças. São os 300 milhões de pessoas vivendo em absoluta pobreza, privados de água potável, moradias dignas, alimentos e acesso à educação. A questão palestina foi o conflito que surgiu com a criação do Estado de Israel em 1948, culminando com a Primeira Guerra Árabe-Israelense. O conflito se deve ao confronto entre duas ideologias nacionalistas. O sionismo, movimento judeu surgido no século XIX, que prevê a criação de uma pátria judaica, e o nacionalismo árabe, que tomou força com a queda do Império Otomano, culminou com a criação da Liga Árabe em 1945. Bom, os judeus, também chamados de israelitas, israelenses ou hebreus, são um povo de origem semita que teriam migrado para a região da Palestina, ocupando-a por um longo tempo até que uma grave seca os teria forçado a migrar para o Egito. De lá, eles retornam por volta de 1200 a.C. no episódio conhecido como Êxodo, conquistando a região que acreditava ser-lhes prometida por Deus e subjugando toda a Palestina. Mais tarde, no episódio conhecido como Cisma, o reino é dividido e são formados os reinos de Israel ao norte e de Judá ao sul, com capital em Jerusalém. Já os árabes são descendentes de povos nômades que habitavam a península do Sinai e, na verdade, constituem uma infinidade de povos e tribos que habitavam o Oriente Próximo e Oriente Médio. Com o surgimento do nazismo na Europa, o sionismo toma força e os judeus começam a migrar para a Palestina, formando as colônias agrícolas. A ONU, nesse momento, proclama a criação do Estado de Israel em 50% do território da Palestina e do Estado da Palestina em 40% do território. Mas a iniciativa da ONU foi logo repelida pelos países árabes, que declarariam guerra a Israel, dando início a uma série de conflitos armados. Israel ganha apoio dos Estados Unidos, que havia emergido como potência mundial desde a Primeira Guerra, enquanto que os árabes enfrentavam diversos conflitos internos
e contavam com o apoio russo. Israel propõe um acordo de paz que leva a um reconhecimento mútuo e a assinatura de um acordo em 1994, onde Israel reconhece a soberania palestina sobre a faixa de Gaza e Jericó. Mas o assassinato do primeiro-ministro israelense põe fim às negociações, iniciando uma série de ataques terroristas de ambas as partes. Enquanto isso, os atentados continuam e milhares de palestinos continuam refugiados em países como Síria e Líbano. Bom, pessoal, Jerusalém está no centro do conflito, que já dura 70 anos. Ambos veem a cidade como sagrada e a reivindicam como capital. Buscando uns dados atualizados para vocês, países mais afetados pelo terrorismo em 2018, primeiro lugar, Afeganistão, sendo que o Iraque ocupava a primeira posição desde 2003. Aí segue segundo lugar Iraque, Nigéria, Síria, Paquistão, Somália, Índia, Iêmen, Filipinas, República Democrática do Congo. Em 2019, o levantamento dos principais conflitos segue em Síria, Afeganistão, Iêmen, Iraque, Israel, Palestina, Nigéria, Somália e República Democrática do Congo. Um fato interessante, na República Democrática do Congo, enquanto nos outros lugares foram milhares de mortos, na República Democrática do Congo, 5 milhões de mortos. E em 2020, os fatos mais preocupantes estão nos países da África, Somália e Etiópia, mas também seguem México, Iêmen, Turquia, Irã, Afeganistão, Líbano e Estados Unidos. Pessoal, e uma terceira guerra mundial não vai acontecer nesse conflito Estados Unidos e Irã. Por que essa afirmativa? Porque o Irã sozinho ele não tem potencial para se envolver em um conflito tão grande. Uma guerra mundial envolve potências. O Irã é uma potência importante na região, mas ele é uma potência regional, assim como o Brasil é na América do Sul. E o Irã não dispõe de tantos apoios de outros países para que houvesse esse tipo de confronto, sabe? Seria um confronto entre várias correntes do mundo. E o Irã não representa uma corrente, ele representa a si próprio e alguns grupos religiosos dentro de países como o Iraque. Então, acho que você não vai ter um conflito desse tamanho. Ali não tem como construir algo desse gênero nesse momento. O ataque dos Estados Unidos ali foi uma medida extrema para demonstrar força e reação aos ataques que vinham sofrendo. Os Estados Unidos já acalmou os ânimos e a Rússia provavelmente vai ser ali ainda um ponto de diálogo e pacificação entre americanos e iranianos. Pessoal, com isso chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa, ficou um pouco longa, mas não tem como, procurei ser o mais sucinta possível, um assunto bem complexo que renderia aí muitos debates. Com muita saudade dos nossos debates, eu quero que vocês continuem sendo críticos, questionativos, criativos, enfim. No final, gostaria de deixar para vocês uma frase que tem no início do livro, que eu gosto bastante. A pobreza deve ser vista como privação de capacidades básicas em vez de meramente como baixo nível de renda. Um beijo no coração e até a próxima!